Terceira questãozinha da nossa revisão. Dá um pause no vídeo, lê a questão, tenta resolver sozinho. Se você não conseguir, vamos junto agora. Olha o que está dizendo aqui. Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Para ser manuseada, a peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1.000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico da água é igual a 1,00 cal por grama grau Celsius e o do alumínio a 0,22 cal por grama grau Celsius. Admita que só ocorra trocas de calor entre a peça e a água. Nessas condições, a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius é aproximadamente igual a... Então vamos lá, a gente leu a questão, marquei as informações importantes e já identifiquei o comando da questão, que está novamente aqui no final. O comando dessa questão está me dizendo o seguinte, ó, nessas condições, ou seja, com essas informações que ele me deu lá em cima, a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius vai ser quanto? 25, 28, 31 ou 34. É para me marcar qual dessas quatro temperaturas representa a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius dessa mistura. Que mistura? Eu tenho uma mistura de 500 gramas de alumínio com 1.000 gramas de água. Tranquilo? Então, depois que a gente identificou o comando da questão, ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, nós vamos anotar os dados. Primeira coisa, o que é essa tal temperatura de equilíbrio térmico? Lembra que a gente falou na aula? Quando dois corpos trocam calor e o calor vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, eles trocam até um determinado momento, que a gente chama esse momento de equilíbrio térmico. Então, os dois vão passar calor um para o outro até que eles atinjam o equilíbrio térmico. E o que é esse equilíbrio? E o que é esse equilíbrio térmico? São quando os dois corpos têm exatamente a mesma temperatura. Então, quando a questão me pergunta qual a temperatura de equilíbrio térmico, ela quer saber qual a temperatura após esses corpos trocarem calor. E aí nós estamos falando de temperatura final, uma temperatura após um processo. Então, eu vou anotar que a minha temperatura final, eu não sei o valor. Beleza. O que mais que ele me deu para mim descobrir essa temperatura final? Ele me deu a massa, que é igual a 500 gramas. Aqui, eu só tenho que ter atenção num detalhe. Essa minha primeira massa, que eu vou chamar de massa 1, vai ser referente ao alumínio, certo? E, beleza, o que mais que ele me deu? Ele me deu a temperatura de 80 graus Celsius. Aqui você tem que tomar cuidado com o detalhe. Ele falou aqui, ó, atingiu a temperatura de 80 graus Celsius. De cara, parece que isso aqui é a temperatura final, mas não é, porque lembra, a temperatura final é o que nós estamos caçando. Então, esse 80 graus Celsius vai ser a temperatura inicial do alumínio, e eu estou colocando 1 para dizer que é o alumínio. Temperatura inicial do alumínio vai ser 80 graus Celsius. O que mais que ele me disse? Ele me deu uma massa de água, que eu vou chamar de 2, então ele me deu uma massa 2 aqui, que vale 1.000 gramas. Ele me disse que a água estava a uma temperatura inicial de 22,2 graus Celsius. Deu mais alguma coisa? Ele me deu o calor específico da água, de 1 cal por grama grau Celsius. Professor, de novo, não colocou o 00, é porque não precisa, né? 1,00, esquece aquele zero para lá. E o calor específico da segunda substância, né, que aqui é a água. Opa, fiz trocado, né? Então, esse aqui é o calor específico da água. Deixa eu arrumar aqui, o calor específico da água. É aqui embaixo. O 2 que é a água, né? E o 1 é o alumínio. Então, esse aqui é a água. E o calor específico do alumínio vale 0,22 cal por grama grau Celsius. Uma coisa que você poderia fazer aqui é trocar esse 1, por exemplo, por A de alumínio ou AL de alumínio e o 2 aqui por AG de água, para não fazer essa mesma confusão que eu fiz, né? Que eu quase que eu ia trocando a água e o alumínio de lugar. Tenho que lembrar que o 1 é o alumínio e o 2 é a água. Beleza. Se vocês lembrarem da teoria que nós estudamos, quando eu tenho uma mistura de duas substâncias
que me deu massa, temperatura e calor específico. Lembra, eu tenho que fazer o calor dessas duas substâncias e eu tenho que somar esses dois calores e o resultado tem que ser 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que pegar o calor 1, que é do alumínio, mais o calor 2, que é o da água, e esse resultado tem que dar 0. Mas quem que é o calor 1? Lembra da formulazinha? Massa, temperatura e calor específico. Nós vamos de quimacete. Então, para mim descobrir o calor 1, eu vou usar o quimacete. O calor 1 aqui vai ser igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E o calor 2 também, né? Vai ser a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. 2 quimacetes. E aí eu vou substituir esse meu Q1, então, tá vendo? Q1 é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, eu vou colocar aqui no lugar de Q1, M, 1 no caso, que é a massa do alumínio, vezes o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio, mais a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água, e isso aqui tem que dar 0. Nós sabemos a massa da água. Deixa eu só puxar isso aqui um pouco para ali, que meu espaço está acabando, senão a câmera vai ficar em cima. Vou fazer assim, ó. Tá. Fazer assim, que aí dá para resolver de boa. Nós sabemos a massa da água? Sabemos, né? Eu anotei aqui em cima, ou a massa do alumínio, perdão, vale 500 gramas. Então, no lugar desse M1, eu vou anotar aqui 500 gramas. Vezes o calor específico do alumínio, 0,22, vezes a variação de temperatura do alumínio. Aí nós temos um problema. Nas questões que nós fizemos anteriormente, para mim descobrir uma variação de temperatura, eu preciso da temperatura final e da temperatura inicial. Nesse caso, eu só sei o valor da temperatura inicial. Então, eu não posso resolver e descobrir a variação de temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou expandir o termo, transformando ele em temperatura final menos temperatura inicial. E aí a gente vai substituir a temperatura inicial pelo valor que nós temos, que é 80 para o alumínio. Mais esse M2 é a massa da água, que são 1.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que eu também não sei. E aí a gente expande mais uma vez, temperatura final menos a temperatura inicial. E quanto que vale a inicial? 22. Ixi, não vai caber. Deixa eu arrumar aqui para caber. 22,2. E isso tudo tem que dar 0. Agora, se você reparar bem, dá para a gente resolver, porque eu tenho esse monte de número, mas eu tenho somente uma incógnita, na verdade, que é a temperatura final, né? Esse T eu vou conseguir descobrir ele no final, porque só sobrou uma incógnita, que é justamente o que eu estou procurando. Como que eu resolvo isso aqui? A primeira coisa é resolver essas multiplicações simples aqui, né? Deixa eu até tirar esse grama daqui, porque não precisa. 500 vezes 0,22. O que eu posso fazer? Eu vou pegar esses dois zeros emprestados aqui e vou fazer essa vírgula andar duas casas. Eu vou ficar com 5 vezes 22. 5 vezes 22 dá 110. E aí eu repito o resto. T menos 80. Mais 1.000 vezes 1, 1.000. E aí eu repito o resto. T menos 22,2. E isso tudo tem que dar 0 no final. Beleza. E agora, como é que a gente faz essa multiplicação? Chuveirinho, né? 110 vezes T, depois 110 vezes 80. 110 vezes T vai dar 110T. Menos, da fórmula aqui, né? 110 menos 80 vai dar 8.800. Mais, de novo chuveirinho, né? 1.000 vezes T, depois 1.000 vezes 22,2. 1.000 vezes T vai ser 1.000T. E o menos da fórmula, 22,2 vezes 1.000 vai andar essa vírgula aqui 3 casas, né? E aí eu vou ficar com 22.200. Isso aqui tudo tem que dar 0. Somo os semelhantes, né? Letra com letra, número com número. Então eu tenho aqui, ó, 110T mais 1.000T vai dar 1.110T menos 8.800 menos 22.000. Que eu vou ter menos 31.000. Isso tudo tem que dar 0. Ufa, essa continha aqui está demorando, hein? E aí, vamos lá. Letra para um lado, número para o outro. Agora, eu vou ficar com 1.110T do lado de cá.
Esse 31.000 que estava negativo, ele vai passar para lá positivo. Agora, eu estou querendo descobrir o valor do T. E tem uma multiplicação entre esse 1.110 e o T. Para mim tirar o 1.110 que está me atrapalhando do lado de lá, eu tenho que pegar ele que está multiplicando. E quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. O T vai ficar sozinho. O 31.000 já estava do lado de lá. E o 1.110 passou dividindo. Aí eu vou cortar esse zero com esse zero. Vou ter 3.100 dividido por 111. Que número que eu multiplico por 111 que dá 310? Se eu multiplicar 3, vai dar 333. Então, vai passar. Tem que ser 2, que vai dar 222. 310 menos 222, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Esse zero aqui abaixa. 0 menos 2 não dá, corta aqui, fica 0,10, vai dar 8. Aqui não dá 2, fica 10. 10 menos 2, 8. E 0. Beleza. 880. Então aqui vai dar 7. Vai dar 777. E aí eu nem preciso mais continuar, porque os meus resultados lá, a minha temperatura aqui, ó, ela vai ser aproximadamente... Opa, 77 não. 27 graus Celsius. Se a gente for lá nas alternativas, vamos ver que tem duas, né? Mas a que deu mais próximo é a letra B, 28 graus Celsius. Certo? Essa aqui foi um pouco difícil, né? Essa aqui deu um trabalho, até suei.